comer é algo natural, comer é fisiológico. Nós não deveríamos nos sentir culpados por fazer isso. E por que nós nos sentimos culpados quando nós comemos, né? E hoje estou fazendo esse conteúdo numa segunda-feira, é o Dia Internacional da Culpa, porque vem após o final de semana, e o final de semana também às vezes vai ser atrelado com comer coisas diferentes, com hábitos diferentes, com alguma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado. E a gente, ao invés de conseguir aproveitar e se sentir bem com isso, a gente acaba se sentindo mal, se sentindo culpado depois. Como é que acontece esse ciclo da culpa, tá? Geralmente, essa segregação entre a alimentação da semana e a alimentação do final de semana, uma alimentação que é vendida e que é considerada saudável e uma alimentação que é vendida e que é considerada dita não saudável. Só que eu acabei de falar que a nossa alimentação não é cultural, ela é histórica, ela é social. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a se alimentar de uma determinada forma. Só que aí o que acontece? Chega um momento que começa a mídia, a indústria das dietas a dizer assim, ó, que o doce é proibido, que o pão faz mal, que o leite faz mal, que tudo não pode, e não pode, não pode, não pode. Só que isso tudo está inserido na gente. A gente gosta muitas vezes desses alimentos que são ditos não saudáveis, que são ditos proibidos. E aí o que a gente faz? A gente tem a tendência a, de fato, tentar cortar ou eliminar esses alimentos da nossa rotina alimentar de uma vez por todas, porque a gente vê aqueles alimentos específicos como vilões da saúde, do emagrecimento, do bem-estar. Vamos usar o exemplo do pão, do arroz, do carboidrato. Então a gente corta o carboidrato, a gente não come mais arroz, a gente não come mais pão, mas a gente gosta disso, isso faz parte da nossa história. E aí o que acontece? Vai conseguir ficar muito tempo cortando esse tipo de alimento que a gente gosta, que nos constitui? Não vai. Vai chegar um momento que a gente vai comer aquele alimento, seja o pão, seja o doce, seja lá o que for. A gente vai comer aquele alimento, porque ele nos constitui, a gente aprendeu a se alimentar com ele. E tem significados também emocionais, tem significados afetivos muitas vezes esses alimentos. Então a gente vai acabar comendo. Só que na hora que a gente come de novo esses alimentos, o que a gente sente? Culpa. Por quê? Porque a gente estava na nossa memória, a gente tinha criado uma historinha dizendo, e não é de propósito, nós somos influenciados a fazer isso, a gente criou aquela história pensando que, estou usando o exemplo do pão, mas serve para qualquer coisa, para qualquer alimento, tá? O pão é proibido, o pão é ruim, o pão faz mal, o pão engorda, eu não vou comer pão, isso tá errado, eu estou erradíssima quando eu como pão. Aí eu não aguento, porque eu gosto do pão, porque o pão me constitui, porque o pão é da minha cultura, eu vou lá e como pão, e o que eu sinto depois? Culpa. E a gente pensa, que raiva que eu comi esse pão. E aí a gente entra num ciclo que só vai se repetir em vários momentos da nossa vida alimentar, da nossa alimentação. E aí isso, inclusive, esse sentimento de se sentir culpadas porque tem um alimento que é dito proibido, nos leva justamente a comer em excesso. Porque se é proibido e se eu sei que eu vou comer aquele alimento proibido, o que eu vou fazer? O que eu vou pensar? Já que eu vou comer, eu vou aproveitar. E aí isso nos leva a comer mais do que a gente precisaria. Mas a gente muitas vezes comeu mais justamente por causa desse sentimento de culpa que estava existindo ali.